algumas coisas como o panteísmo, que diz que a criação é Deus e Deus é a criação. E nós vamos entender hoje que existe uma divisão muito clara entre quem Deus é e aquilo que Ele criou. Então Ele é um Deus que se manifesta como pessoa. Vamos entender o significado disso. Pode ler? Personalidade pode ser definido como existência dotada de autoconsciência e autodeterminação. Não se deve confundir personalidade com existência do corpo material composto por cabeça, tronco e membros, como tratando-se do homem. Então, só para a gente entender, a Bíblia fala lá em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Então, como Espírito, Ele não tem perna, Ele não tem cabeça, Ele não tem braço. Quando a Bíblia usa essas expressões para falar de Deus, ela usa de forma analógica, metafórica, ou até uma outra expressão que é teológica, é antropomórfica, né? que é o antropomorfismo, certo? Que qual que é a ideia? É você usar figuras de linguagens humanas para compreender o divino. Mas isso não revela que Deus não é pessoal, que Ele não é autoexistente ou que Ele é autoconsciente. Ele tem a capacidade de autoconsciência, de saber quem Ele é, a ponto de se revelar ao homem através da criação, da palavra e do próprio Cristo, como falamos nas semanas anteriores. E nessa pessoalidade dele, Ele quer ter relacionamento com o ser humano. Não é isso, pastor Mauro? É isso, pastor. O que dá a entender o que é a personalidade? Às vezes a pessoa olha uma pessoa, a personalidade, acha que é aquela pessoa, só o corpo da pessoa. Não é Exato. isso. Personalidade, que nós entendemos também, é uma pessoa dotada de sentimentos, né? Exato. Uma pessoa que se entristece, uma pessoa que chora, uma pessoa que ri, uma pessoa que também se arrepende, né? Isso é uma pessoa dotada de personalidade. Muito bom. Como o pastor Mauro já adiantou, passa o próximo perdão, slide aí, pastor. Sara. Não, está certinho, é que ele está conectado. Passa o próximo aí. Mas assim, a gente vai falar justamente sobre isso. O que é uma personalidade ou uma pessoa? Primeiro falamos o que não é, certo? Agora, o que é uma personalidade? Ou uma pessoa? Lê pra gente lá, Rick. A personalidade representa a soma total das características necessárias para descrever o que é um ser pessoal entre elas. Existem três que definem bem isto. 1. Vontade própria. 2. Inteligência. 3. Emoção. Deus tem as três. Então é isso aí, Para definir uma pessoa, não é corpo, cabeça, braço. Isso é para definir uma pessoa humanamente falando. Agora, no sentido genérico, no sentido geral, para ser pessoa tem que ter vontade própria, inteligência e emoção. E Deus é dotado das três. Só que não é só Deus que é dotado das três, Rick e pastor Mauro. O diabo também. Verdade. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque ele, como um anjo criado por Deus, ele tem essas três características. Ele tem vontade própria, ele tem inteligência e ele tem emoção. Então, o que nós devemos atentar? Existe uma batalha no mundo espiritual pela nossa vida. O diabo quer nos destruir. Deus quer nos edificar. E no meio está nós como seres humanos, que nós temos que dar ouvido ou à voz de Deus ou à voz do inimigo das nossas almas. E isso revela a personalidade de Deus, que nos criou com um propósito e segundo a sua própria vontade e inteligência. Então Deus tem essas três características: vontade própria, inteligência e emoção. Como é uma ministração, como uma aula, guarde isso aí. Você quer saber que se Deus é uma pessoa? Busque nas Escrituras Sagradas a vontade própria dele, a sua liberdade de ação, a sua capacidade de conhecer, de saber que é a sua inteligência e as suas emoções. E